Então, mas me fala um pouquinho da tua caminhada, entre a tua caminhada de espiritualidade também, teus estudos, o que é que você gosta de fazer? Conta um pouquinho da tua história aí, um pouquinho pra gente. Então, eu cresci dentro de uma igreja evangélica, né? Só essa frase ela diz muito, né, sobre o jeito como a gente se coloca no mundo. É, tendo muitas inquietações e estranhezas dentro dessa lógica, mas muito confortável. É, e aí passei pela experiência, né, de ir para a universidade, e aí eu fiz 2 cursos de graduação que foram, muito importantes, assim, nessa lógica de reorganização mesmo da espiritualidade, né. Eu fiz história e fiz psicologia, né. Psicologia não me reorganizou muito, por incrível que pareça, eu achei eu fiquei assim: "Ó, pois tá bom". Mas história foi muito importante, assim, no que tange às relações mesmo, assim. Cursando história, eu tive a oportunidade de encontrar gente que era muito diferente de mim, radicalmente diferente, assim, nos costumes, nas práticas religiosas, no jeito que enxergava o mundo. E eu estudei história na UPE, aqui em Petrolina, e era uma faculdade, hoje é outra coisa, mas era uma faculdade muito abandonada, sabe? Muito abandonada. E a gente tinha um corredor que era uma coisa fantástica, assim, tinha um corredor de história que todo mundo se conhecia. E para onde não importava muito, assim, quem você era, qual a sua religião, qual as pessoas conseguiam sentar e conversar sobre as mais diversas coisas, assim. E foi uma experiência super importante para mim, assim, nesse sentido de dar conta de que havia uma coisa diferente para além desse lugar que eu estava. Porque eu cresci dentro de uma lógica de que existe uma verdade, a gente precisa defender essa verdade que é idealizada e ela está acima das outras pessoas, né? E a gente precisa defender essa coisa que não existe, e nisso eu posso agredir o outro, eu posso ser intransigente, eu posso decidir que o outro não é humano, porque eu tenho que proteger essa verdade. Então foi muito revolucionário na minha cabeça estar dentro de um lugar onde as pessoas elas não abriam mão das suas verdades, mas elas conseguiam conciliar ali, havia um diálogo de fato, não era só uma tolerância, havia um diálogo, a gente sentava, a gente conversava, a gente se respeitava. E era uma coisa muito, muito, muito curiosa na minha cabeça, assim. Eu achava fantástico, porque eu tinha amigos de religiões de matriz africana, amigos de diversidades sexuais tantas, que naquele momento da minha vida, a minha religião dizia que essas pessoas, elas, né, elas estavam erradas, elas eram um problema. E eu era extremamente acolhida, eu era extremamente respeitada, eu nunca fui achincalhada sendo quem eu era. E aquilo ali modificou a minha cabeça, né. Aí, para completar, tem a história da psicologia, que aí a gente encontra os estranhos, sabe. De uma hora chega um professor que reorganiza as coisas, assim. Eu conheci a Erlon, e Erlon e tem um outro professor também que eu também conheci no final do curso, eu conheci a Erlon no 8º período, assim. É um momento da faculdade de psicologia que a gente já viu tudo, né, que a gente já está assim: "Vamos embora". E foi, hã, extremamente importante esse encontro, sabe, Martorelli, porque Erlon não estava muito preocupado em trazer para a gente de novo, porque Erlon veio dar uma disciplina que era quase uma repetição de uma disciplina que a gente já tinha tido, né, psicologia do desenvolvimento, a gente chegou esperando de novo, Vygotsky diz assim, Piaget diz assim. E aí vem Erlon e traz filósofos, e traz não sei quem, e começa puxando história lá. E aqui ele começa contando historinha, você já sabe como Erlon funciona, né? E mete, e eu ficava assim, ó, meu Deus, tem tudo isso? Que interessante. Tem tudo isso. Então, já criou ali uma semente muito rebelde, sabe? De questionar essa lógica de existe um certo, uma verdade certa, um jeito único, que é uma coisa que a gente ouve muito dentro de instituições religiosas, mas que a gente está ouvindo muito em todo lugar. Se a gente entra no Instagram, é o que está dizendo ali, tem um jeito certo, um jeito único, o um jeito bem sucedido de fazer as coisas. E é um discurso, né, uniforme, muito, muito preocupante. E aí você se dá conta de que tem uma coisa a mais. E isso, obviamente, afetou a minha espiritualidade, né, o jeito como eu me relacionava com a comunidade de fé que eu estava associada, o jeito como eu me relacionava com a minha profissão, que
acabou sendo de psicóloga, né? Eu não achava que eu seria psicóloga, mas acabei me tornando psicóloga, surgiram oportunidades aí, e não como professora de história, né? Lula, lembre de mim quando precisarem de professores no Brasil. Mas foi interessante, foi confuso, foi solitário em alguns momentos, mas ao mesmo tempo não. Então, a minha trajetória é essa trajetória de ficar pensando que tem uma coisa a mais, e é uma coisa a mais que eu não necessariamente vou conseguir aprender, mas que eu fico feliz de contemplar e de dizer: "Poxa, que bom, tá aí", né. E acho que isso tem tudo a ver com a nossa relação com o sagrado, né. Essa demanda que a gente aprendeu, não sei você, Martorelli, mas aí eu falo "a gente", porque Erlon veio desse mesmo lugar, assim, né, que não é necessariamente de uma denominação, é de uma lógica de cristianismo, de apreensão, empobrecimento da experiência, né, uma explicação ali muito seguida, e se você faz uma pergunta a mais que não tem explicação, você é cerceado nessa pergunta, você não pode fazer, porque as perguntas não importam, importa a gente ter resposta, né, e a gente se satisfazer com as respostas. Então foi muito nesse lugar, assim, de ir para o lugar das perguntas, encarar perguntas que não tinham respostas e dizer: "Tá tudo bem, mas que bom porque essas perguntas abrem outras possibilidades". Eu acho que é mais ou menos por aí, eu estou viajando aqui já. Não, Elma, muito bom esse teu depoimento, essa tua história, e contar para a gente esse teu caminho. Aí, eu tenho poucos dogmas nos quais eu acredito de fato, mas tem um dogma que realmente ele me dá uma visão da antropologia que para mim é essencial, que é o dogma da depravação total, né? Um dogma agostiniano que depois é herdado pelos calvinistas. E com isso eu pretendo dizer que eu reconheço a condição humana como uma condição incapaz de conhecer a verdade. Eu até acredito que a verdade exista, mas ela nem pode ser chamada de verdade porque ela transcende a percepção humana, não é a minha percepção. Eu não acredito na possibilidade humana de compreensão da verdade, porque isso passaria por 3 níveis de cognição. O primeiro nível é acessar a verdade. Então, eu tive acesso à verdade. O segundo nível é eu reduzir a verdade a um estado de compreensão. Então, a verdade que estava Sim. fora de mim passou a ficar dentro de mim. E o terceiro nível é essa verdade que agora está dentro de mim, ela é traduzida em palavras. Aqui há 2 abismos enormes. Havendo uma verdade, eu não consigo compreendê-la. Se eu pudesse compreendê-la, eu não poderia traduzi-la em discurso. A coisa mais próxima da verdade, meu amigo Erlon, que a gente tem, sabe o que é? E que é dado aos homens conhecer, a coisa mais próxima da verdade é a beleza. Ai, que massa. A arte, é. É.